Olá, tudo bom, gente? Eu tô aqui para compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra em Lamentações 3, 22 e 23, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A palavra de Deus é o que nos consola, a palavra de Deus é o que nos conforta diante de todas as dificuldades, de todos os contextos que a gente possa enfrentar no nosso dia a dia. E nós não somos preparados para enfrentar dificuldades, nós não somos preparados para passar por problemas, por vivenciar experiências que são ruins. Na verdade, nós nem gostamos de passar por nenhuma dessas situações, nós evitamos ao máximo. Eu conversando hoje com uma amiga, contando para ela todos os últimos acontecimentos, e ela repetidas vezes dizia: Deus me livre, porque realmente passar por aflição não é algo que nenhum de nós planeje. Mas a palavra de Deus também diz em João 16:33, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E esse bom ânimo diante das aflições, diante dos problemas, diante daquilo que a gente não planejou, que a gente nunca desejou passar, somente Deus pode dar, somente Deus pode acrescentar, porque Ele é fiel na palavra dEle, é Ele quem dá o consolo, é Ele quem dá a direção, é Ele que faz novas todas as coisas. Todas as manhãs existe um recomeço na nossa vida. Lógico que tem situações que são muito difíceis e que nós não almejamos passar por elas, e diante dessas situações, como enfermidades, morte de alguém que nós amamos, como é o meu caso, crise financeira, quando a empresa quebra, ou quando alguém da nossa família pisou na bola, comete alguma coisa errada, está envolvido com coisas erradas. São situações que nenhum de nós gostaria de passar, de vivenciar. Mas nós estamos nesse mundo. E nós estamos sujeitos a todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele coloca o sol sobre justos e sobre injustos. E Deus diz isso querendo falar para a gente que todas as coisas acontecem conosco, podem acontecer conosco também, que podem vir sobre nós repentinamente, porque no mundo nós vamos ter aflições. Ele nunca disse que seria um mar de rosas, até porque Ele mesmo passou por aflições. E Ele já sabia tudo que Ele teria que enfrentar, que Ele iria passar. E Ele passou por todas essas coisas com a intimidade com Deus. Talvez você que está aí assistindo pode estar pensando: como é que alguém consegue ter estrutura para compartilhar a palavra de Deus no meio de uma crise? Só conseguimos porque a alegria do Senhor é a nossa força. Só conseguimos porque é Deus que vai na nossa frente, abrindo o nosso caminho. Nós só conseguimos porque é Ele, o nosso Criador, aquele que formou o nosso interior no ventre da nossa mãe. É Ele quem faz todas as coisas em nós. É Ele que estabiliza as nossas emoções. É Ele que guarda o nosso coração. É Ele que nos dá novas vestes. É Ele que sara as nossas feridas. A palavra do Senhor diz que Ele fez a ferida e Ele mesmo vai curar. Nós sabemos que nós estamos aqui nessa terra por um tempo para cumprir um propósito de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que cumprem seu propósito mais rápido do que as outras. E o Senhor toma para junto dEle, para dar continuidade na missão dEle lá na eternidade no céu. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem como alvo esse: chegar no céu, chegar na eternidade. Eu sempre digo que se acontecer alguma coisa comigo, não fiquem orando para eu voltar, porque já é tão difícil você chegar no céu
Depois que chega na porta, não pode ser chamado de volta. Então, o nosso propósito aqui na terra é cumprir a palavra de Deus, é cumprir aquilo que Ele quer. E seja qual for a dificuldade, a ferida, o problema, o desafio que eu e você estejamos passando, a nossa vida vai ser sempre um livro aberto. A nossa vida vai ser o conteúdo de Deus para sarar outras vidas. Porque é nessa dificuldade que você está enfrentando, nessa dificuldade que eu estou passando, que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus e vão dizer assim: nossa, mas como que ela consegue? Como existe tanta resiliência em alguém diante de uma perda, diante de um problema? Sim, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. A gente se impõe, exercita a nossa alma, exercita os nossos sentidos, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, a maneira como a gente fala. A gente vai exercitar para se adequar à palavra. E eu quero te dizer nessa tarde que aquele que se esconde em Deus, aquele que se abriga em Deus, no esconderijo dele, esse ficará protegido. A palavra do Senhor diz que vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Mas como assim não vou ser atingido? E por acaso eu não estou sendo atingido com essa situação? Sim. Mas a palavra do Senhor também diz que em tudo somos atribulados. Em tudo. Mas nós não somos destruídos, porque Ele vai preservar os seus justos. E nós não vamos passar pela mesma angústia 2 vezes. E no meio dessa angústia que eu e você possamos estar vivendo, Ele vai nos colocar num alto refúgio, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa fortaleza. Geralmente as pessoas elas não estão preparadas. Eu digo eu e você, não estamos preparados para passar por nenhum tipo de aflição. Na verdade, a gente quer receber elogios, nós queremos ouvir coisas boas, nós queremos aquele tapinha na costa de aprovação quando você faz alguma coisa legal. Jamais nós queremos passar por algum tipo de tribulação. Mas Jesus ensinou que no mundo nós vamos ter tribulações, mas precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Esse mundo, ele está caído por causa do pecado. E nós estamos vivendo aqui. A Bíblia fala que até a natureza clama por redenção, porque até a natureza sofre com a queda do homem, sofre com o pecado do homem. Se você olhar para essa cidade, Manaus, você vai ver os igarapés, muitos deles poluídos, porque a natureza geme por redenção. A nossa vida geme por redenção, a nossa alma clama por redenção. E nessa tarde, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar aqui com vocês é essa: de que em meio às tribulações, nós temos alguém no nosso barco que pode todas as coisas, que pode acalmar a nossa tempestade, que pode enxugar as nossas lágrimas, e o nosso alvo é o céu. Porque aqui nós podemos derramar lágrimas, podemos ser feridos, podemos ter perdas, podemos passar por inúmeras dificuldades e situações adversas. Mas Ele venceu e nós vamos vencer. Quando eu leio Isaías 53, eu me alegro tanto com essa palavra. E eu já tive tantas experiências com esse texto. Porque o texto começa dizendo assim: quem creu na nossa pregação? Ou seja, quem acreditou naquilo que eu estou falando? Naquilo que eu prego, naquilo que eu anuncio? E a quem se revelou o braço forte do Senhor? Eu quero te dizer hoje, o braço forte do Senhor quer se revelar a teu favor, colocando esse braço forte, a mão dele poderosa, sobre as tuas dores, sobre as tuas feridas, sobre as minhas dores e as minhas feridas, porque a cada dia as misericórdias dele se renovam. Existe um estalo de Deus a cada dia, para que a misericórdia dele se renove sobre a nossa vida, para que o amor dele se renove sobre a nossa vida. E nós temos o fôlego de vida que ele nos deu.
Se nós ainda estamos de pé, é para ainda cumprir um propósito e o chamado de Deus para a nossa vida. Nós não podemos viver como aquela mulher de Ló, que olhou para trás e ficou petrificada, ficou paralisada, porque decidiu viver do passado. A palavra do Senhor diz que é para nós olharmos para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E independente das crises, das circunstâncias, seja a depressão, seja a tristeza, seja a crise financeira, seja a crise que se instalou aqui no nosso estado, a crise de saúde, as tantas perdas e os tantos lutos que tivemos e que temos que lidar com isso agora. São pessoas muito queridas do nosso coração que partiram, que o Senhor as arrebatou para junto de si e que fazem muita falta sim. E por muitas vezes as pessoas podem me ver ou te ver chorando por elas, mas nós sabemos que o nosso consolo vem do Senhor. Não significa que nós não vamos manifestar a nossa humanidade, os nossos sentimentos, as nossas fragilidades, mas nós vamos sempre nos apossar daquilo que a palavra de Deus diz. A alegria do Senhor é a minha força. É o Senhor quem vai à minha frente preparando o meu caminho. Porque, na verdade, tudo na nossa vida, que é um recomeço, ele gera um certo medo. Porque nós temos medo daquilo que é novo. Até casar é um recomeço. Quando alguém casa, não está dando continuidade, está recomeçando, porque vai ter que aprender, na verdade, a lidar com a outra pessoa, a conhecer o estilo da outra pessoa, a identificar até os pontos de conflito e saber lidar com todos eles. Então, casar é recomeçar. Descasar também, viuvez também, uma empresa quando quebra e tem que se recomeçar. E quantas vezes nós precisamos recomeçar? Quantas vezes nós precisamos dar um passo à frente? Nós precisamos nos posicionar assim como Deus falou a Josué, que era para ele prosseguir, que era para ele não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, meditar na palavra do Senhor dia e noite. Sabe por quê? Porque nós temos um adversário, que ele quer olhar para nós e dizer, tá vendo aí? De que adiantou tanta dedicação? De que adiantou tanto empenho no reino de Deus? Ele te deixou na mão, ele te abandonou. Mas são mentiras, são sofismas que ele usa para nos aprisionar na angústia, na tristeza, no sentimento de fracasso. Mas eu quero te dizer que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, um Deus que nos ergue, um Deus que nos segura pela nossa mão direita e diz, não temas, porque eu sou contigo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu general, eu sou aquele que toma as tuas causas, as tuas guerras. Um texto que tem sido assim muito forte para mim durante esse tempo é de que eu estou lutando o bom combate. Porque o mau combate, a parte mais difícil do combate, é Deus quem luta por mim. Porque eu não teria condições, nem capacidade e nem como fazer. Só Ele pode lutar por mim, o mau combate. Porque o bom combate nós vamos lutando. Como? Com a disciplina espiritual. Buscando ao Senhor enquanto se pode achar, clamando a Ele, como diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós soubéssemos muitas coisas do dia de amanhã, talvez nós não teríamos fôlego para enfrentar, para querer acordar no dia seguinte. Mas Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio, muito presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é o nosso socorro. Só Ele é que nos faz atravessar por tudo isso. E é olhando para Ele que nós conseguimos chegar lá para o outro lado, onde Ele quer que a gente chegue.
Sabe? E a palavra fala assim, que não existe nenhuma provação que não seja humana, mas que Deus, ele é fiel. E ele nunca vai deixar a gente ser afligido além daquilo que nós podemos suportar. Antes disso, ele vai nos dar um escape. Eu não sei qual é o escape que você precisa hoje. Eu sei aquilo que eu preciso. Eu sei aquilo que Deus precisa fazer de milagre hoje na minha vida. Mas eu quero te dizer que em Deus está o querer e o realizar. É Ele quem coloca em você esse desejo, essa necessidade, e Ele mesmo pode realizar. É Ele que vai nos fazer tirar a alegria das fontes da salvação, porque existe uma fonte de salvação nele. Salvação para toda espécie de obstáculo, de problema, de impedimento que possa haver. Porque é Ele quem quebra esses ferrolhos, é Ele quem abre as portas. Lá em Apocalipse 3:8 fala isso, que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Existe um caminho aberto de Deus para mim e para você. Ele é esse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa meta é chegar ao Pai. É chegar nos braços do nosso Pai. E num momento de dificuldade, o que nós precisamos é exatamente isso. Entender que nós temos um Pai que nos ama, que cuida da gente. E nós não podemos ficar como crianças rebeladas, rebeldes, mimadas, batendo o pé, choramingando, dizendo que não quer que seja daquele jeito. Deus, Ele é soberano. Ele tem uma vontade que ela é boa, perfeita e agradável. Existe também a vontade de Deus permissiva. Na vontade de Deus permissiva, Ele vai permitir que muitas coisas aconteçam. E muitas coisas difíceis também, que você não vai querer passar por elas, mas Deus julga necessário passar. Assim como muitas vezes Ele achou necessário passar por Jericó, por exemplo, passar por tantas outras cidades, que os discípulos diziam: mestre, o senhor vai por esse caminho? Tá louco de passar por aí, eles estão querendo te matar. Mas Ele não recuava naquilo que Ele tinha como um propósito. E assim nós. Não são as dificuldades, não são as necessidades, não são as tribulações que vão nos impedir de chegar onde Deus quer. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem as coisas de hoje, que estão acontecendo hoje, essa crise, todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Nada dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo. E todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é quem te fortalece no teu interior. Ele é quem me fortalece. Ele é quem nos dá força para levantar todos os dias, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Há um recomeço de Deus na nossa vida todas as manhãs. Existe esse recomeço do Deus eterno, do Deus vivo, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do príncipe da paz. E é essa paz que excede todo o nosso entendimento, que ultrapassa aquilo que nós possamos interpretar das circunstâncias ou da realidade, é essa paz que Deus traz para a nossa vida, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa viver o hoje, o dia de amanhã, o depois de amanhã, cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado, porque cada um de nós é chamado por Deus para cumprir um propósito divino nessa terra. Não estamos somente a passeio e de qualquer forma aqui. Existe um propósito de Deus para a nossa vida, para mim e para a sua vida. E nesse dia, Deus quer te acrescentar. Deus quer te dizer hoje: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A alegria do Senhor é a tua força. Eu sou o teu escudo, a tua fortaleza. Eu sou aquele que te dá refrigério.
Existe um bálsamo do Senhor, o bálsamo de Gileade, o bálsamo do Senhor para ser derramado sobre nós hoje. Todos os dias ele tem esse bálsamo, porque todos os dias a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida. Todos os dias o amor dele se renova sobre a nossa vida. Ele não é como a gente que muitas vezes se fere e aí não quer mais falar com a outra pessoa, quer revidar. Não, as misericórdias dele se renovam. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? É chegar diante dele reconhecendo que nós não somos nada. Quem somos nós para merecer esse amor? Nós não fizemos nada para merecer, nós não temos mérito nenhum para receber esse amor. Ele primeiro nos amou, ele primeiro nos escolheu, ele primeiro se entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Então diga aí no seu coração: Senhor, eu quero um recomeço na minha vida. Eu quero, Jesus, que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero que o Senhor me ajude a ser forte diante de todas as crises, diante de todas as dificuldades, diante da depressão, diante da enfermidade, diante das perdas, diante do luto, diante de toda espécie de tribulação que eu estou enfrentando hoje, porque eu sei que em Ti, Senhor, em Ti há um manancial de vida. Ele diz que do nosso interior vão fluir rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Então essas águas paradas, essas águas podres, essas águas fétidas que podem estar aí dentro de nós, nos fazendo ter mau odor, cheiro de higiena, nos fazendo ter sentimentos equivocados, sentimentos adoecidos, tendo crenças limitadoras de que nós não vamos conseguir, de que nós não merecemos nada, de que Deus nos abandonou. Tudo isso aí tem que cair por terra, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem uma vida em abundância para cada um de nós. E o conceito de Deus de abundância também inclui passar por aflições. Também inclui em nós sofrermos perdas, porque quem é que nos supre é o Senhor. Lá em Isaías 54, o versículo 17 diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, nos condenando, nos ridicularizando, fazendo chacota da nossa vida, nosso respeito, quem vai se posicionar e anular somos nós. Porque ele diz: tu a condenarás. Porque essa é a herança dos servos do Senhor que de mim procede, diz o Senhor. Mas o começo desse capítulo de Isaías 54 começa no imperativo. Diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião. Você já recebeu uma palavra assim de Deus no momento de tristeza? Pois foi essa palavra que Deus me deu. No meio do meu luto, Deus me entregou essa palavra. Canta alegremente. E ele diz: porque o teu Criador é o teu marido, o teu Redentor. E ele fala que ele não vai deixar faltar nada, porque ele sabe que nós tememos. Ele sabe os nossos medos, ele sabe que nós nos preocupamos. Mas o Senhor também diz na palavra dele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça. Então, existe uma justiça de Deus na nossa vida. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós não somos vítimas do acaso, do contexto social, da crise que se instalou na saúde, nesse colapso da saúde. Nós não somos o resultado disso. Nós somos o resultado da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida.
o espírito de sabedoria, o espírito de fortaleza, o espírito de conselho, o espírito de temor do Senhor. Ele te ungiu com óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Ele te deu novas vestes. Ele te vestiu com vestes santas. E nós precisamos a cada dia proclamar a palavra do Senhor sobre a nossa vida, porque existe um ladrão que é o diabo que quer roubar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aquela semente, você já leu com certeza a parábola do semeador. Nessa parábola fala em Marcos 4 que o semeador saiu a semear e parte dessa semente caiu na beira do caminho. Outra caiu no meio das pedras, no meio do campo fértil, outra no meio dos espinhos, e cada uma teve uma resposta. E eu quero te dizer nessa tarde que você é quem vai decidir que tipo de solo você será. Ou você decide ser terra fértil, ou você decide ser da beira do caminho. Ou você decide ser terra fértil, ou você decide ser como aquela semente que caiu no solo pedregoso, que não teve raiz. Porque ter raiz, ser um crente raiz, é aquele que busca das fontes da água da vida, é aquele que busca do Pai. Então nós não podemos, queridos, viver dependendo do conselho dos outros, da palavra dos outros. Nós temos que buscar, ter raiz, cavar em Deus, buscar em Deus, nos enraizar em Deus, nos firmar em Deus, porque a tribulação pode vir. E se nós não estivermos preparados, o que vai acontecer é que aquela vida vai perecer, vai morrer, porque não tem como tirar daquele solo as propriedades necessárias para se manter, para ter a vida em abundância. Então, ser uma terra fértil é uma decisão nossa, é uma decisão sua, é uma decisão minha. Mesmo diante das perdas, mesmo diante da crise, assim como Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar sobre o vale de ossos secos, nós somos levantados por Deus para profetizar sobre a nossa própria vida. Por isso que nós precisamos ser crentes enraizados nele, na rocha que é Jesus. Porque se nós não tivermos os nossos fundamentos firmados nele, nós perecemos. Nós não conseguimos dar um passo à frente e nós passamos a viver dependentes da mensagem do outro, da palavra do outro, da oração do outro, de tudo o que é migalha que os outros podem nos oferecer. Assim como aquela mulher que disse assim para Jesus: Senhor, ela foi pedir oração pela filha, né, aquela cananeia ou cananita, e aí Jesus disse assim: não, mas é para os filhos. Aí ela disse para ele: ah, Senhor, mas acontece que até os cães, eles comem das migalhas dos seus donos. Eu posso não ser do povo aí de Israel, mas eu posso ter um pouco dessa porção. Mas nós não podemos querer viver de migalhas apenas. Nós precisamos querer a porção completa. Nós precisamos querer ter o nosso vaso cheio de azeite, que é a nossa vida. Nós precisamos ter a palavra de Deus firmemente guardada no nosso coração, porque é uma promessa. Ele disse que escreveria a palavra dele na nossa mente e no nosso coração. Mas, para que isso aconteça, eu preciso buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Então, buscar o levanta-te e resplandece somos nós que precisamos fazer. É uma tarefa nossa. Nós precisamos buscar ao Senhor. Ele fala: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então essa busca somos nós que precisamos fazer. Esse beber das fontes de água viva somos nós que precisamos fazer. E eu te digo, não é fácil. A nossa carne mesmo que não vai querer. A nossa carne, ela só quer sombra e água fresca, principalmente se for água de coco. Então, nós vamos precisar exercitar, ter disciplinas espirituais para buscar o Senhor, para orar,
para ler a palavra dele, para jejuar, para ter comunhão, porque também a gente não pode viver só no nosso mundinho, no nosso quadrado. A gente precisa de pessoas para compartilhar a palavra, para ser fortalecidos, assim como fala em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos nos revestir da armadura dele, não podemos esquecer disso. Nós precisamos nos revestir do novo de Deus, nós precisamos pedir os melhores dons, nós precisamos ser o profeta da nossa própria história. E eu quero te dizer hoje que dias melhores virão para mim e para você. E que quando a gente olha lá para trás, né, para as coisas que se passaram, elas vão servir, sabe para quê? Para mostrar o peso da glória de Deus sobre a nossa vida. Porque essa leve e momentânea tribulação é para manifestar o peso da glória de Deus. Então hoje nasce um profeta, nasce uma profeta às nações, nasce um evangelista, nasce um mestre, um pastor, um apóstolo. Hoje Deus está levantando o seu exército, porque ele não quer mais uma igreja suja, uma igreja introvertida. Ele não quer, ele quer uma noiva atuante, uma noiva que se posiciona no meio dessa geração corrupta e perversa. Ele não quer mais jovens nos seus modismos, no seu mundinho, no seu círculo de amizade vicioso. Ele quer jovens que façam a diferença, porque você, jovem, vocês jovens, são a força do Senhor aqui na terra. Ele fala em João, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Vocês não são fracos como vocês pensam, ou como alguns querem rotular, que você é fraco, que você não vai conseguir. Isso daí, maior vacilão, maior vacilona. Não, você é forte. Você vai declarar isso na sua vida. Eu sou forte em Deus. Deus me escolheu para viver o sobrenatural nessa terra. Eu sou a voz profética de Deus nessa terra. Eu sou um modelo nessa terra. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a vida de Deus. E tudo isso que você enfrenta hoje vai servir de testemunho das grandes coisas que Deus está estabelecendo na tua vida, na minha vida. Porque Deus, ele trabalha com sementes. E toda semente que ele plantar na sua vida, se você decidir ser uma terra fértil, vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por cada semente. Então, a minha oração é que nós cheguemos a esse 100 por 1. Porque eu acho que eu ainda não estou nem no 30 por 1, mas eu quero chegar lá. Eu quero cumprir o propósito, eu quero cumprir o chamado, eu quero fazer valer a minha fé, o nome de Jesus. E eu disse para Deus que se até aqui eu ainda não cumpri esse propósito, se até onde eu vivi, até onde eu estou vivendo, eu ainda não cumpri aquilo que Deus quer, então, Senhor, zera tudo e faz a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é o que vai prevalecer na minha e na sua vida. Porque ele vai te ensinar, ele vai me ensinar. Ele diz na palavra dele, eu te ensinarei o caminho que deves andar. Ele quer nos ensinar. Só resta saber se a gente quer aprender. Nós não vamos ser como na ideologia lá que o Paulo Freire falou, né? Que na educação moderna, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Nós não podemos ser desse tipo de crente que finge que aprende e o líder, o pastor, o apóstolo, seja qual for a autoridade, finge que ensina. Não, porque Jesus ele não nos chamou para uma vida de faz de conta. Ele nos chamou para sermos verdadeiramente santos. Sede santos porque eu sou santo. Só que muitas vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, ficamos preocupados com o que vão nos rotular, com os estigmas que alguém pode nos dizer que somos. Mas entenda uma coisa, faz parte das aflições ser rotulado também.
Faz parte das aflições também ser estigmatizado por alguma coisa, mas se você estiver enraizado, fundamentado em Cristo, não vai ser o que o outro disser que vai te afetar, porque você vai ter convicção da tua identidade em Cristo. Ter identidade é tudo, gente. Não sei vocês, mas eu queria ter a minha identidade. E naquele tempo só podia ter com 18 anos. Então, era assim uma data top, que todo mundo queria chegar nessa data, né? Nesse período, para tirar a sua identidade. Então, eu quero te dizer com isso que a melhor coisa que alguém pode ter é a sua identidade firmada em Cristo. Eu vou fazer o que Cristo faria no meu lugar. Eu vou pensar como Cristo pensaria. Então, para que eu pense como Cristo pensaria, eu tenho que ter a mente dele. A mente sábia, a mente ungida, a mente santa. Essa mente topíssima. Porque, gente, não tem mente igual a de Cristo. Não tem uma mente tão privilegiada como a dele. É simplesmente extraordinária como a dele. Então ele disse que nós temos a mente dele, nós temos a mente de Cristo. E nós precisamos fazer uso da mente de Cristo para a nossa vida, precisamos fazer uso da mente de Cristo para a nossa caminhada. E nessa tarde você vai se posicionar em Deus e você vai falar para os seus problemas, para os seus obstáculos, para as suas decepções, para as suas tristezas, para a sua depressão, para a enfermidade, para tudo que estiver te afligindo. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O meu Deus, segundo o seu poder e glória, vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ele é maior do que todas essas coisas e eu estou habitando no esconderijo dele, à sombra do Onipotente eu estou descansando. E nessa hora eu quero orar por mim e por você para finalizar esse nosso tempo precioso que Deus colocou no meu coração. Era para ser de um jeito, uma reunião de Zoom, mas aí não rolou, não deu certo e eu vim para cá. E é a primeira vez que eu estou fazendo isso, né, ao vivo, mas o Senhor é conosco e Ele quis esse momento. Ele quer nos levantar. Então, se você é desses que vai se levantar na presença do Todo-Poderoso, diz aí, ô glória, dá um aceno com a sua mão, diga amém, e nós vamos orar nessa hora. Pai Todo-Poderoso, nós engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que Tu és infinito nas Tuas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Queremos nesse dia, Pai, clamar pelo Teu renovo sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha renovar o nosso homem interior e em todos os lugares onde estamos, meu Deus, tristes, frustrados, decepcionados, feridos, que o Senhor venha passando o Teu bálsamo, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor. Toca nos nossos olhos, meu Deus, nessa tarde, para que possamos ver o Teu grande exército que está conosco, assim como Tu tocaste nos olhos daquele moço e ele pôde ver o grande exército dos seus carros e cavaleiros que estavam ali do lado dele. Meu Pai, em nome de Jesus, toca nos nossos lábios, assim como Tu tocaste nos lábios de Isaías, com aquela tenaz, e ele pôde reconhecer que era um homem de lábios impuros. Assim também, Senhor, somos nós. Muitas vezes não confessamos a Tua palavra e proclamamos muitas vezes as nossas próprias derrotas e fracassos. Mas hoje queremos, meu Deus, Te pedir perdão e Te dizer, Senhor, que Tu és a nossa força e a nossa salvação, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, que Tu és, Senhor, aquele que nos redime da cova, aquele que nos levanta para um alto refúgio. Toca, Senhor, nos nossos ouvidos para que a nossa audição espiritual seja desobstruída e possamos ouvir a Tua voz com nitidez, sem incerteza, sem insegurança, em nome de Jesus. Reveste-nos, meu Deus, de toda a Tua armadura,
armadura. Dá uma nova armadura nesse dia, nessa tarde, nessa virada de dia, Senhor, para que possamos continuar as nossas batalhas, sendo mais que vencedores, porque Tu és o nosso Gibor, aquele que vai à nossa frente, preparando o nosso caminho e fazendo todas as coisas a nosso favor, porque Tu és todo poderoso. A Tua mão é poderosa, Senhor. A Tua mão move os céus e move a terra. Tu tens o domínio sobre todas as coisas. E santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da Sua glória. Colocamos a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade, Manaus, Senhor, diante de Ti. E clamamos, meu Deus, por um grande e poderoso avivamento nesse lugar. Clamamos para que o Teu povo se levante, meu Deus, na ousadia do Teu Espírito e possa sair das cavernas, Senhor, e levantar como um arauto a sua voz, Senhor, e proclamar nos 4 cantos dessa terra que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Entronizamos Jesus Cristo nessa cidade, entronizamos Jesus Cristo no Brasil e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, Manaus é do Senhor Jesus. Oramos abençoando, Senhor, a Secretaria de Saúde, os médicos, o governo, todos, meu Deus, que fazem parte das secretarias, para que a Tua bênção seja sobre eles e que o coração desses líderes seja inclinado para fazer aquilo que é o Teu propósito, a Tua vontade, e que toda espécie, Senhor, de obstáculo e barreira, de impedimento caia por terra em nome de Jesus. Abençoamos a vida dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, de todas as equipes que trabalham, dos serviços gerais que estão dentro dos hospitais, de todos aqueles, meu Deus, que estão fazendo parte de todo esse aparato, que venha a Tua bênção e a Tua proteção sobre eles e o Teu livramento, Senhor, sobre nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre cada família. Eu oro, Senhor, para que o bálsamo de Gileade chegue sobre cada família que teve perdas, que teve óbitos. Eu oro, Senhor, pelas viúvas que ficaram, Senhor, sem direção, sem rumo, para que elas encontrem o autor e o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu oro pelos filhos, Senhor, que perderam seus pais, pelos pais que perderam seus filhos, para que o consolo, a poderosa consolação do Teu Espírito Santo seja sobre cada um. Envia, Senhor, o Teu anjo, acampa os Teus anjos, Senhor, em cada casa. Traz o Teu refrigério, Senhor. Traz, meu Deus, a Tua força para cada família. Eu oro também, Senhor, pelos recursos financeiros e materiais, a provisão de cada família, de cada lar nesse tempo. Que Tu sejas, meu Deus, esse provedor. Eu oro, Senhor, também para que não falte, Senhor, o oxigênio das pessoas que estão necessitando. Eu oro, Senhor, para que Manaus seja uma referência, um lugar, Senhor, de primeiro mundo, onde os hospitais sejam equipados, onde, Senhor, cada lugar, cada UBS, cada UPA, cada, Senhor, aparato dessa estrutura da saúde seja eficiente, tenha equipamentos sofisticados, tenham médicos, tenham pessoas profissionais completamente cheios de conhecimento, cheios da misericórdia, em nome de Jesus, para que possam cuidar das vidas dos seus pacientes, de cada usuário desse sistema de saúde com eficiência, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, essa cidade com a Tua paz e a Tua salvação. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom, gente. Até a próxima. Deus abençoe. Graça e paz.